Muito bem, meus queridos, a lição número 3, na parte do domingo, fala sobre o beco sem saída. Estamos estudando sobre os crisóis da vida. E falando sobre crisóis significa provação, lutas, significa muitas vezes aflição em nossa vida. A lição número 3 fala justamente sobre como Deus pode agir para nos livrar e nos dar força. Muitas vezes nós oramos para pedir a cura de uma doença e Deus nos dá força e graça para suportar. O apóstolo Paulo pediu que o Senhor tirasse o espinho que ele tinha na carne. Em vez disso, ele disse, orei 3 vezes, e Deus disse, minha graça te basta. Agora, vamos estudar sobre como o povo de Israel estava num beco sem saída, num lugar assim, sem ter nenhuma condição de se salvar. Estavam diante do mar, atrás do exército de Faraó, para a esquerda não havia saída, nem para a direita. Eles estavam encurralados. John Vitalik, no ano de 1982, ele era um vendedor de uma grande empresa de sistemas. E ele foi, num sábado à tarde, visitar o Monte Rainier. Ao subir o monte, não sabia que uma chuva, no dia anterior, havia, assim, feito uma erosão na estrada e provocado alguns buracos. Na hora que ele estava subindo, o carro dele derrapou, ele não conseguiu segurar o carro entrou numa ribanceira, capotou 8 vezes e caiu com os pneus para cima. John Vitalik, quando acordou, estava com o seu pé direito preso no porta-mala. Ele foi jogado de tal maneira que o porta-mala, os bancos saíram e o seu pé ficou preso no estepe. Ele não sabia como poderia se livrar daquela situação. Ele ficou 16 dias nesse local. Ele viu que era um lugar sem saída. Quando chegou o domingo, ele percebeu que as pessoas iam visitar o monte e ele contou 150 carros. Nenhum parou para ajudá-lo. Ele não sabia. Estava invisível quem olhava de cima para baixo, porque o seu carro, no fundo daquele vale, não dava condições de ninguém enxergar. John Vitalik começou a clamar a Deus. Pegou uma chave inglesa, começou a bater ali numa espécie de tronco que entrou pelo porta-mala e prendia o pé dele contra o estepe. Foi uma luta dura, 16 dias naquele abismo, ele clamou a Deus até que Deus conseguiu, Deus então deu força e ele conseguiu se libertar daquele local. Só por Deus, não havia como sair. Um local onde ele viu que era um beco sem saída. Para a pergunta número 1, o enunciado é: como a experiência do povo de Israel ao ser conduzido por Deus no deserto e ficar com medo de morrer diante do mar, como essa experiência foi angustiante. Porque Deus levou o povo ali para aquele beco sem saída. Êxodo capítulo 14, de 1 a 3, o seguinte, Deus disse, fala Moisés aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, do mar assentareis acampamento. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel o seguinte: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que persiga o meu povo. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. E os seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Por que deixamos os escravos ir embora? E deixaram de nos servir. E os egípcios perseguiram o povo de Israel com todos os seus cavalos e carros de Faraó e todo o seu exército. E aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel disseram para Moisés e clamaram ao Senhor, dizendo: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos desse deserto? Por que fizeste isto, Moisés, nos tirando do Egito? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão tornar a vê-los. E o anjo de Deus, que ia adiante do povo do Senhor, passou para a parte de trás. E os egípcios seguiram e perseguiram o povo, e entraram atrás dele no mar. Atrás deles no deserto, perdão. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar abriu de ponta a ponta, e o povo começou a fugir pelo meio do mar. E quando foi no amanhecer, o exército de Faraó entrou no mar, e Moisés tocou no mar outra vez, e o mar retornou à sua força, e os egípcios morreram afogados. E no dia seguinte, de madrugada, eram os corpos dos egípcios que estavam mortos na praia do mar.
E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, para a pergunta, por que Deus conduziu o povo para o deserto se era um beco sem saída? A resposta, Deus sabia o que estava fazendo e os levou diante do mar, para testar a fé daquele povo e para glorificar o seu nome na derrota do maior exército da terra naquela ocasião. Depois dessa experiência, o povo creu no Senhor e creu em Moisés como o líder escolhido por Deus. Essa experiência do povo no deserto, diante do mar, perseguido pelo exército de Faraó, praticamente num beco sem saída, serve para mostrar que servir a Deus é desafiador e não nos isenta de provações. Pelo contrário, podemos até ser perseguidos mais do que outras pessoas. O que aprendemos, porém, é que confiança, submissão e obediência a Deus são elementos que nos conduzem à vitória. O povo aprendeu essa lição. Pergunta 2. Depois da experiência após o Mar Vermelho ser aberto, o que os israelitas aprenderam? Êxodo 14:31, e viu Israel a grande mão do Senhor que mostrara aos egípcios em seu livramento. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Resposta, eles aprenderam a confiar em Deus e a respeitar Moisés como seu líder e instrumento nas mãos divinas. Não foi uma experiência agradável o que o povo passou diante do Mar Vermelho. Eles estavam certos de que tudo estava